Sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 3 das Leis Morais, capítulo 4 da Lei da Reprodução e estamos finalizando o tema População do Globo. Então, continuamos a partir do item A da pergunta 692, que diz assim: geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gostos. Isso não lhe diminui o mérito? E a resposta? Que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Ademais, mediante este trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência e sobre esse aspecto é o maior proveito que tira. Então a gente comentou um pouco sobre algumas questões anteriores que remetiam a essa questão, que é o seguinte: embora alguns tenham alguns cuidados em relação a se preocupar, quando ele fala em melhoria das raças aqui, a gente está falando da população do globo, a gente pode entender essa melhoria das raças como uma tentativa de resolver certos problemas que poderiam ser hereditários e que poderiam ser tratados. Por exemplo, mais atualmente, a gente tem técnicas mais recentes com modificação do DNA, por exemplo, para poder resolver certas limitações. E aí a questão aqui é, assim, se isso é meritório, é como se estivesse indo contra uma lei natural, que é a maneira como as coisas acontecem, né? E a gente também já falou sobre isso e comentou que, na medida em que o ser humano recebe e desenvolve a inteligência, possibilitando fazer determinadas manipulações, determinadas escolhas, né? Isso também acontece por conta de mérito do seu próprio desenvolvimento e de uma permissão de Deus. Se assim não fosse, essa tecnologia, essa técnica não teria sido desenvolvida. E, muito embora isso, na maioria das vezes, tenha sido estimulado pelo ganho financeiro, pelo desenvolvimento e por querer acumular riquezas, mesmo o mal ele é sempre um resultado necessário para o desenvolvimento, né? O Evangelho mesmo diz, né, que o escândalo é necessário, mas ai daquele pelo qual ele acontece. Então tudo é utilizado no desenvolvimento da espécie, do humano, do espírito, em última instância, e mesmo que isso seja através de efeitos negativos ou de mal intencionados, o que importa é a melhoria que acontece, porque a melhoria acaba sendo incorporada e a gente está dentro de um planejamento, não podemos esquecer, dentro de um planejamento de Deus, né? Nada falha ou escapa desse plano. A maneira pelo qual ou como ele acontece é que é uma definição do livre-arbítrio humano. Então a gente continua e a gente agora passa para um outro tema chamado Obstáculos à Reprodução, do capítulo 4 ainda da Lei da Reprodução. Então, obstáculos à reprodução. E a pergunta número 693 diz assim: são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? E a resposta: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrária à lei geral. Mas de novo volta a lembrar a questão do desenvolvimento da inteligência humana, da capacidade do espírito. Quando a gente desenvolve métodos contraceptivos ou de controle da natalidade, limitando a capacidade da geração de novos seres, lógico que isso, de uma certa maneira, pode impactar, porque você impede que novos seres tenham a possibilidade de reencarnar, mas ainda assim está no livre-arbítrio do homem decidir sobre essas questões. A gente também já falou sobre aspectos de crescimento da população no globo, que a limitação ou a diminuição do crescimento da população do globo, à medida em que a gente vai tendo mais técnicas para controle da natalidade e começa a decidir através do livre-arbítrio a diminuição do número de filhos que temos, isso é comprovado em vários países com uma diminuição do índice de natalidade. Então a gente também já disse, com um índice de natalidade menor do que 2, você tem uma população encolhendo
né? Isso significa que a população não cresce, porque normal seria cada 2 gerarem 2 para poder manter pelo menos o equilíbrio. Índices acima de 2 significam crescimento da população, 2, igualdade da população, menor que 2, diminuição da população. Então você tem um envelhecimento da população com menos jovens entrando. Tudo isso, no final das contas, está dentro do planejamento divino. A gente estava estudando na parte anterior, quando eu falava da população, uma situação onde existia uma evolução, um acréscimo, um aumento da população de uma escala muito grande e que a preocupação era se haveria alimentos para todos, se o globo comportaria todas aquelas almas encarnadas aqui. A gente também já comentou sobre isso. Dentro do planejamento divino existem processos, existem momentos onde a população aumenta e a população diminui. Liga-se a esse fato o fato dos espíritos que vêm aqui para encarnar ou que não vêm para encarnar. Na medida em que tem mais gente encarnada aqui, significa mais espíritos encarnados. Quando tem menos gente reencarnada na Terra, menos espíritos reencarnados e mais espíritos na espiritualidade. E a gente também já disse em outros pontos, estamos num processo de mudança, né? O nosso mundo está indo de prova e expiação para um mundo de regeneração. E nesse processo existe a separação do joio e do trigo. Ou seja, aqueles seres que estão preparados para continuar aqui e aqueles que serão encaminhados para um outro planeta. Nesse processo de seleção, em várias mensagens, a gente já percebeu isso, e foi dito em algumas mensagens, que existem momentos da evolução ou da história da Terra, do nosso planeta aqui, onde maior liberdade foi dada para que certos seres pudessem encarnar aqui na Terra e pudessem passar a sua última experiência aqui num processo de seleção. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial e acontece normalmente agora no seguinte sentido: já que estamos para mudar de fase de prova e expiação para a regeneração, a última chance é dada para aqueles que ainda não estão preparados para que eles pudessem vir a reencarnar e viver nesse momento e se provar na situação que respondem já de maneira mais adequada para continuarem vivendo nesse planeta. À medida em que eles não estão preparados, eles são aqui selecionados então para envio para uma outra localidade, para um outro planeta, para continuar essa evolução lá. Então significa que na evolução do planeta, para essa mudança de prova e expiação para o mundo de regeneração, existirá uma diminuição da população espiritual que convive nesse planeta, porque se esse planeta evoluir para um mundo de regeneração e nem todos estão preparados para conviver no mundo de regeneração, significa necessariamente que a gente vai diminuir a população do planeta. Então, todo isso está dentro de um planejamento divino, de uma escala muito maior que a gente nem concebe como é que isso é feito, como é que essas coisas se encaixam, mas você começa olhando pelos números e olhando para a história da humanidade, começa a enxergar a coerência desses pontos. Então, mesmo quando a gente fala de obstáculos para obstruir ou para diminuir a reprodução com o controle da natalidade, a gente ainda assim está dizendo que mesmo esses obstáculos são colocados num ponto a atender um planejamento maior, embora seja do livre-arbítrio do ser, das famílias, dos casais, de terem mais ou menos filhos, porque convém a sua racionalidade, a sua inteligência de decidirem quando querem ter seus filhos. Lógico que isso tem um certo impacto na espiritualidade, na medida em que menos seres possam vir para cá e possam ter a experiência que é possível adquirir somente estando reencarnado. Mas tudo está dentro de um contexto muito maior. Item A da pergunta 693. Entretanto, há espécies de seres vivos, de animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Aqui está colocado, nos termos de animais e plantas, quando o homem, através da sua inteligência, limita a reprodução de certas espécies, né? Continuando no processo de tentativa de elaboração, de melhoria. E aí a resposta: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deva usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as suas necessidades. Não deve opor-se-lhes sem necessidade.
a ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com o conhecimento de causa. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstenha o desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Está falando aqui de equilíbrio ecológico, né? Nós estamos dizendo aqui que a natureza por si só, ela tem mecanismos que, quando o homem não interfere, se autorregulam. Enquanto o homem não tinha inteligência para interferir nesse processo, o processo acontecia normalmente. Então, animais caçavam, comiam outros animais. Se caçava demais e eliminava aquela espécie que era alimento daquela espécie, né, do predador, consequentemente os predadores também eram eliminados, já não existia mais alimento. Então existia um equilíbrio entre caça e caçador para que a coisa se regulasse e mantivesse equilibrada. Com o desenvolvimento da inteligência humana e do crescimento da sociedade civilizada, o homem começa a interferir nesses equilíbrios. Quer seja porque avança nas áreas onde essas espécies se mantinham e tinham a sua autorregulação, quer seja porque começa, através, por exemplo, defensivos agrícolas, matar certas espécies que acabam encadeando num desequilíbrio ecológico. E aí o homem, usando a sua inteligência, ou ainda pseudo-inteligência, né, tenta administrar essas questões. Fala, tá bom, então eu não vou usar defensivo, vou usar espécies animais que são aquelas que são predadoras dessa espécie que está atrapalhando a minha plantação. Então acaba, por exemplo, tem várias situações onde espécies são implantadas num determinado lugar para fazer um controle de pragas de maneira natural, mas com espécies que vêm de fora. O que acontece na maior parte das vezes é que isso causa um desequilíbrio de segunda linha, o desequilíbrio continua acontecendo. E algumas espécies invasoras acabam muitas vezes dominando um determinado ambiente e por conta de não existirem ali os seus predadores naturais, já que elas são de outras áreas, acabam causando uma infestação naquela região. A gente já comentou aqui também, e é típico de a gente ver nos documentários que a gente assiste, por exemplo, o caso da infestação das cobras piton nos Estados Unidos. Uma espécie que não é de lá, é uma espécie asiática, mas que causa um problema danado porque alguns resolveram soltar os seus animaizinhos, os seus pets que tinham sido adquiridos e importados na vegetação. Com dó daqueles animais, eles se reproduziram de tal maneira naquela região que acabaram infestando a região toda. Então existem licenças dadas anualmente para que um número de cobras pitons sejam mortas nos campos. A mesma coisa com jacarés, a mesma coisa com espécies de peixes que eram ornamentais e foram colocadas na natureza porque a pessoa tinha o pet, cansou de ter o pet em casa, peixinho em casa, foi lá e levou e colocou na lagoa. Só que aquela espécie, por ser colocada num ambiente, pode se dar bem ou pode se dar mal, pode morrer ou pode se dar muito bem. Quando se dá muito bem, muitas vezes acaba agredindo as espécies locais e acaba matando com as espécies locais. Então existe uma infestação de maneira que a gente vê nos documentários, os barcos passando com os peixes pulando por cima do barco. Aquela infestação de espécie que é espécie estrangeira, que não é para estar lá. E acabou de tal maneira se adaptando lá. Então o homem, por conta disso, sofre as consequências desse desequilíbrio e tenta trabalhar descobrindo com a sua inteligência de que maneira fazer um controle. Então, parte das consequências do desequilíbrio ecológico que acontecem são de natureza provocada pelo homem, mas que, por sofrer as consequências, tenta, através da sua própria inteligência, agora fazer uma maneira de equilibrar ou de manejar essas espécies. Quando a gente tem, por exemplo, multiplicação de espécies para servirem de alimentos, a gente avança na floresta, derruba a floresta para colocar gado, já faz pasto e coloca gado. Porque precisa criar mais alimentos, mas a gente está destruindo um meio natural, afeta um equilíbrio da natureza naquela região, de maneira que não é possível. E a gente já conhece números hoje que um bife, carne bovina, consome 200 litros de água entre
a sua geração até a sua produção, até chegar está disponível no açougue para a gente comprar. 200 litros de água. Um pé de alface consome aproximadamente 2 a 3 litros de água durante a sua evolução inteira. Então, as estatísticas começam a mostrar que não existe futuro sem o vegetarianismo, porque não tem lugar para criar tanta carne para que a gente se alimente unicamente de carne. Então, essa modificação vai ter que acontecer, por bem ou por mal, o homem vai ter que se adequar, porque não é possível conviver do jeito que a sociedade estava se estabelecendo. Então, são consequências desse processo de tentativa já se começa a fazer hoje, por exemplo, produção de carne em laboratório, de maneira que você não precise de matar animais para poder obter carne construída inteirinha em laboratório com desenvolvimento de células. Então, são consequências todas dessas ações de desequilíbrio que o homem tenha provocado através da sua inteligência, mas é também através desse desenvolvimento da inteligência que ele começa a tomar consciência do resultado das suas atitudes. Isso vai levar fatalmente com que a humanidade acabe pensando de maneira diferente e se modifique para poder se adequar com as situações que tenham sido geradas, né? Pergunta número 694 diz assim: que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para satisfazer a sensualidade? E a resposta: isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. A gente está falando aqui exatamente daqueles casos onde o controle de natalidade se dá não por uma questão de planejamento econômico familiar, mas uma questão de se aproveitar das possibilidades que o nosso corpo físico tem de nos trazer prazer sensual. Então, aquele que faz simplesmente para ter maior capacidade de obter mais prazer sensual, já que um filho sempre implica preocupação, porque você tem cuidados, você tem que ter cuidados para criar, cuidados para alimentar, você tem que ter outras preocupações, é tolhido de liberdade porque você tem que cuidar daquela criatura que você gerou. Muitas famílias têm optado por não ter filhos para não ter essa preocupação. Então isso causa sempre problema, né? Porque demonstra muito mais uma preocupação com o corpo físico do que com o espírito. Mas o que vai demandar também, por consequência natural, como tudo que a gente diz, né, causa da ação e reação, essa ausência de um processo que era um processo natural, que era ter filhos, envelhecer e assim continuar, pais, filhos, avós e continuar, começa a encontrar uma sociedade que não ter filho, não tem filhos, os filhos não têm primos, os primos não têm mais avós, não têm tios, começa a reduzir o relacionamento das criaturas e que por conta disso nós somos, de uma certa maneira, limitados ou tolhidos de experiências que tínhamos quando as famílias eram maiores e quando o convívio era mais normal, vamos dizer assim. Então o aprendizado, as experiências que se tinha eram muito maiores e diferentes daquelas que se tem ou que se terão por conta de uma regulação muito grande ou de uma impossibilidade ou uma restrição na reprodução, de maneira que a gente não dê continuidade às famílias. A gente sabe que isso tem consequências, por exemplo, com o impedimento de novos espíritos reencarnarem e poderem viver aqui, mas a gente já falou que isso também está dentro de um planejamento muito maior também, e não somos espíritos, né? Não somos de uma determinada família, a quem de uma família perecer ou morrer o sobrenome daquela família porque a família não teve filhos, isso pouco importa, porque sendo espíritos encarnamos em qualquer família que for possível para que a gente possa ter experiência, mas a diminuição do número de espíritos reencarnando pode significar ou uma entrada de menos espíritos nesse mundo, uma preparação para um mundo de regeneração, que terá por consequência menos, um momento talvez do planeta encontrar um equilíbrio, já que com menos gente na Terra, talvez a natureza se levante de novo e encontre o seu reequilíbrio e possa se desenvolver normalmente. São questões muito maiores, mas que com certeza nenhuma delas, apesar das decisões do humano, né, do que a gente faz, dos estragos que a gente faz com a natureza, dos desequilíbrios que a gente provoca com eles ou com a gente mesmo, das decisões que a gente toma, a gente precisa lembrar que o erro faz parte da evolução e que precisamos errar para poder evoluir.
E quanto mais nos é dado o livre-arbítrio, quanto mais poder nos é dado para tomar decisões, maiores são as consequências das decisões que tomamos. Mas é através das consequências das decisões que tomamos que aprendemos e reagimos de maneira diferente nas próximas. Seja a próxima nessa própria existência, seja a próxima numa existência futura. O espírito aprende e o espírito evolui. Então o espírito, através das experiências e principalmente dos erros, acaba adquirindo sabedoria para nas próximas interações fazer atitudes diferentes. E aí, um outro tema desse mesmo capítulo 4 da Lei da Reprodução, casamento e celibato. Pergunta número 695. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E a resposta é um progresso na marcha da humanidade. E mesmo no reino animal, a gente tem certas situações de perpetuidade do casal. A colocação aqui está no seguinte sentido: será que não seria mais natural que o ser humano, como espécie animal, não tivesse fidelidade e se relacionasse simplesmente pela reprodução? E aí, quando a gente compara, na medida em que o espírito evolui e se torna mais sábio, ele, por questão da sabedoria que adquire, se adquire sabedoria, ele começa a ser mais responsável pelas suas atitudes. Então é natural que exista um casamento mais prolongado, com mais tempo. A gente passou por influências culturais durante muito tempo, que fazia com que a única regra, a única existência era o casamento. O casamento era um só e para a vida toda, sem possibilidade de modificação, o que causava tremendos embaraços para as famílias, porque às vezes uma situação que era extremamente prejudicial para as duas pessoas, quando não para uma, né? E fazia com que as pessoas se mantivessem e se odiassem. Então, durante uma existência inteira, acabava, em vez de resolver um problema que era de existências anteriores e ser tratado aqui para poder resolver, né? O encontro aqui, novamente, sempre foi programado no sentido de resolver pendências, de melhorar, aumentar, de alargar o amor, de fazer com que esse amor se perpetuasse. Na medida em que isso era obrigatório, sem outra alternativa, muitas vezes causava um distanciamento muito maior ainda dos espíritos, que muito mais importante do que a ligação material que se estabelece aqui através do casamento regimental, documentado, é a ligação entre aqueles dois seres que estão convivendo. Quando isso estraga e quando isso não tem progresso, porque não tem evolução e não tem essa transformação daquele amor que primeiro ele é um amor eros, né? Está muito mais ligado na materialidade, no desejo sexual, para um amor ágape, que é um amor que está muito mais ligado à satisfação de estar próximo, de conviver, o gostar da pessoa independente da materialidade, independente do corpo físico, que seria essa evolução natural. A evolução e o ganho do homem no sentido de ter o livre-arbítrio, através do livre-arbítrio regular, na maioria das vezes, a lei humana é sempre um reflexo da lei divina natural. Quando o homem começa a legislar e reconhecer que é possível esse desfazer o casamento para que as duas pessoas possam continuar a sua vida, é um reconhecimento que muitas vezes essa relação está de tal maneira desgastada que o convívio só pode levar a coisa pior ainda. Então essa separação permite com que os dois reiniciem esse processo e façam uma nova tentativa de convivência. Isso normal, natural, e quando o homem ganha essa possibilidade por conta de se desenvolver, ganha sabedoria também para agir com ela. E é assim que deve ser. O casamento que era tido em muitas religiões, e principalmente nas religiões mais dogmáticas, como sendo alguma coisa indissolúvel, começa a ser entendido hoje pelo homem que acima da religião está a produtividade do convívio. Quer dizer, quando aquele convívio não é mais não é prazeroso, não é agradável, não traz nada de bom e só traz consequências ruins, é melhor que então que ele se desfaça. Então a obviedade dessa relação começa a superar essa imposição do que a religião trazia. Não é lei divina que o casamento seja perpétuo, que o casamento seja indissolúvel, já que estamos casados enquanto materialmente aqui estamos. Quando vamos para a espiritualidade, nada garante que aquela relação
permaneça, continue. Você não está casado para todo sempre, mesmo que você não sabe se você vai encontrar essa outra pessoa ou vai ser outra pessoa na outra encarnação com a qual você vai se aproximar. Você não sabe se agora você vai ser homem, depois vai ser mulher, ou agora você é mulher, depois vai ser homem, ou se o casal, os dois vão voltar no mesmo sexo para criarem famílias separadas e estabelecerem relações diferentes que são as necessárias para o desenvolvimento espiritual. Então o casamento só existe enquanto aqui. Então não existe indissolubilidade do casamento. Existe uma relação de responsabilidade enquanto estão aqui com um determinado objetivo, quer seja a criação dos filhos, quer seja resolver os problemas que possam existir entre aquelas duas criaturas. Pergunta número 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Resposta: seria uma regressão à vida dos animais. O estado da natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos dos progressos das sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. Como a gente já disse aqui, algumas espécies, embora não exista casamento, se ligam e se mantêm ligadas por toda a sua vida. Muitas vezes os casamentos nos dias de hoje se estabelecem por decisão entre duas pessoas que resolvem conviver, morar junto e ter uma convivência. Isso é a mesma coisa que o casamento proposto aqui. Não significa necessariamente que esses dois seres que estão escolhendo morar junto estão só morando junto durante um tempo para se divertir, para se distrair e depois vão se separar novamente. Os jovens de hoje têm uma consciência muito mais aberta para isso e têm uma consciência clara de vamos tentar ver se a convivência é boa. E se a convivência for produtiva, for boa, ela se perpetua, ela fica enquanto aquilo for bom e ok, e tudo bem, não tem problema. O principal é a responsabilidade na relação. É quando aquelas duas criaturas se relacionam com responsabilidade. Sabem do que estão fazendo e sabem que quando têm filhos passam a ter uma responsabilidade muito maior ainda. Porque aquele ser gerado precisa da atuação das duas figuras. Nem só de uma, nem só de outra. Os dois são responsáveis por aquela criatura. Então, a formalização ou casamento, sob o ponto de vista de estar registrado ou de casar com padre na igreja, não faz mais sentido para os dias de hoje, e os jovens têm contestado isso de uma maneira muito mais livre, o que não quer dizer que estejamos voltando à vida dos animais, que simplesmente se relacionam e sem nenhuma consequência. Porque a gente sabe que isso sim, é ligar muito mais fortemente a vida material, a vida corporal, ao impulso sexual, e aí ligando muito mais ao impulso sexual, à vida material do que à vida espiritual, existe uma tendência de quebrar a sociedade no sentido que ninguém tem responsabilidade com nada. A possibilidade do livre-arbítrio traz essas capacidades. Então, é provável que alguns aconteça isso, que alguns ajam dessa maneira? Sim, é provável. Assim que ganhamos o livre-arbítrio, ganhamos a capacidade de tomar essas decisões. Mas também não nos livramos das consequências das decisões tomadas. Muito pelo contrário, somos mais responsáveis ainda pelas consequências. Consequências que não estão simplesmente nessa existência, mas que são carregadas para nós na nossa vida espiritual. E que gerarão problemas a serem consertados nas vidas sequentes, se não durante essa mesma ainda. Então tudo traz consequência. Quando agimos com responsabilidade, a responsabilidade, é o que a gente sempre diz, né? Cuidar da semente que se planta. Quando você cuida daquela semente, é natural que a expectativa da colheita seja muito boa. Se você semeia qualquer coisa, se você não está preocupado, você retroage ao desenvolvimento, aí sim, muito parecido mais com os animais. Significa que você terá ainda para todo o desenvolvimento do humano para poder continuar evoluindo. O que é obrigatório, né? Porque somos, como seres, criaturas divinas, estamos condenados à evolução. Então, uma hora você terá que tomar decisões corretas e evoluir. E arcar com todas as decisões erradas tomadas anteriormente, com as consequências das decisões. Então, é nesse sentido que o texto coloca, então, que o casamento é uma evolução, quer dizer, o reconhecimento da responsabilidade do relacionamento com outra pessoa é o reconhecimento muito mais espiritual, no sentido de se achar agora
preocupado com aquilo, com agir com responsabilidade para não sofrer as consequências de uma atitude irresponsável. Pergunta número 697. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Aquela questão que a gente já tinha comentado. E a resposta é uma lei humana, muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar as suas leis e só as da natureza são imutáveis. Lembra quando a gente já falou algumas vezes aqui que a lei humana é um reflexo pálido da lei divina e natural. Quando o homem estabelece o casamento e as obrigações do casamento aqui na lei humana, ele estabelece, isso por ser um efeito pálido, ele está tentando estabelecer um reflexo contra a lei do amor, da caridade e da fraternidade. Então, aqueles seres que escolhem conviver abraçam um compromisso de se tratar bem um ao outro. Agora, isso encarado sob a indissolubilidade, a gente já viu as consequências dessa situação. Tanto que ele não é indissolúvel, porque quando desencarna, acabou aquela história, porque só valia para essa existência, não está casado para todo sempre, senão a gente já nasceria casado, né? Porque já casamos outras vezes, então você só ia se encontrar aqui. Então, se o casamento acontece aqui, é porque aquele casamento de anterior, das vidas anteriores, não vale mais, então está valendo outro. Então, o casamento já não é indissolúvel por si só, né? O que o homem faz através das leis humanas que evoluem é ter esse reconhecimento que muitas vezes esse casamento, aquele compromisso estabelecido durante um período, findou aquele período e agindo com responsabilidade não há problema nenhum na dissolução do casamento para que novas oportunidades, novas vidas se façam sem que a gente deixe de lado a responsabilidade adquirida nas relações anteriores. Pergunta número 698. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? E a resposta, não. E os que vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. A gente também já conversou algumas vezes aqui. O celibato por si só vai depender muito de qual é a intenção, e a gente viu que a intenção é o que mais importa. Quando a intenção do celibato ela está ligada, historicamente foi assim, os padres não poderiam casar porque eles estavam ligados à igreja, muito mais por uma questão administrativa, porque se os padres tivessem filhos, eles poderiam ser herdeiros daquilo que a igreja acumulou. E a igreja, por não querer deixar herança para pessoas de fora da igreja, para acumular para si próprio, estabeleceu o celibato, porque assim os padres não teriam filhos. A gente sabe que essa história não deu muito certo, que não quer dizer que os padres tenham mantido o celibato, já significa que não funciona. Por outro lado, aqueles que adotam o celibato, mas dedicarem a sua vida na assistência do próximo, e por reconhecer que uma família representa responsabilidades, e escolher a família como sendo toda a sociedade, todo aquele conjunto do qual ele se dedica para se entregar integralmente, isso não é um problema. Isso é admirável aos olhos de Deus, porque a gente abre mão, aquele que dedica o celibato, abre mão de prazeres que seriam possíveis, normais, às pessoas que se casam e que têm uma convivência familiar, para estabelecer uma família muito maior e que, através dessa família muito maior, a dedicação do seu amor se coloca para lá. Então você, de uma certa maneira, refreia os seus impulsos básicos, materiais, né, sexuais, para se dedicar à sociedade e transmutar esse tipo de sentimento, esse tipo de energia, num amor mais amplo. Então aqui tudo bem, aqui não tem problema nenhum, isso é agradável a Deus. Outros agem por celibato como uma tentativa, muitas vezes, de fugir da sociedade, de não encarar as regras sociais ou encarar as responsabilidades que um casamento traria. Então, nesse caso, é uma fuga de encontrar as provas que seriam necessárias para o seu próprio desenvolvimento. Exemplificando, imagina que alguém, um espírito, encarna e, sabendo que tem muitas penalidades, muitos problemas gerados na existência anterior, está na sua programação kármica encontrar a pessoa com que ele prejudicou muito tempo antes e que hoje é um inimigo, mas que se atrair por circunstâncias dos jogos sociais, da materialidade, e chegar a casar com essa pessoa no sentido de dedicar a sua existência para tentar cobrir eventuais
dívidas que tem adquirido num passado pretérito. Essa pessoa pode, embora não conscientemente, intuitivamente, sentir que esse casamento poderia trazer consequências que não seria um casamento fácil, que traria consequências muito duras para aquele ser. Então, intuitivamente, muitas vezes, na tentativa de fugir desse compromisso que foi estabelecido anteriormente, poderia adotar o celibato ou se entregar numa determinada ordem religiosa que adota o celibato para fugir desse convívio. A gente vê em histórias, isso era muito comum, por exemplo, acontecer com as mulheres, quando as mulheres eram colocadas em casamentos que eram determinados pelos pais. Lembrando que o casamento por amor, o casamento por opção, ele acontece só depois da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, todos os casamentos eram arranjados, eram definidos. Não existia casamento por opção pessoal. Os casamentos eram organizações da família para manter os bens da família, para manter a organização com famílias que se gostavam, que se davam bem, que eram próximas para juntar as terras, para fazer o convívio produtivo e material crescerem. Era assim os casamentos. A partir da Revolução Industrial, quando as pessoas começam a trabalhar e ganhar o seu próprio dinheiro, começam então a falar, não, eu não preciso, eu não quero casar desse jeito. E aí começa a haver a disputa para poder fazer casamento por opção. Então ali começa a aparecer o casamento por afeição. Começa a aparecer, não significa que tudo lá foi assim, né? Ou todos os casamentos eram assim. Mas em certas situações, muitas vezes, para fugir de um casamento encomendado, de alguma coisa que era estipulada, que era estabelecida, muitas vezes as pessoas falam, não, eu não vou casar porque eu vou me dedicar à vida religiosa, com uma tentativa de fugir desse problema que era o casamento que tentaria se estabelecer ali então. Então, nesse sentido, não é bom, né? Deus não vê com bons olhos, porque é uma fuga dos problemas que já estavam programados e planejados para acontecerem. Então, é uma fuga de encontrar aquelas experiências que eram necessárias para o desenvolvimento do próprio espírito, por mais penosas que fossem. Então, é nessa situação que se fala do celibato. E aqui, especialmente, o celibato voluntário. Bom, a gente fica por aqui. A gente retorna na próxima sessão com a continuidade. Tem mais um pouquinho ainda para falar sobre o casamento. Então ficamos aqui. Estamos então Casamento e Celibato, do capítulo 4 da Lei da Reprodução, do livro 3 das Leis Morais, do Livro dos Espíritos. Até lá!